O senador Flávio Bolsonaro cometeu o maior erro de toda a sua vida. Censurar a Rede Globo para evitar que ela divulgue as informações do seu caso envolvendo as rachadinhas foi um erro que Flávio Bolsonaro jamais poderia ter cometido. Ele comemora a censura que foi feita à Rede Globo, mas não há absolutamente nada a ser comemorado. Antes de entrar no assunto do vídeo, deixe aqui o seu comentário. Eu gostaria, no caso, que você deixasse as suas impressões da iluminação, do cenário novo. Estamos fazendo testes, ajustes para a grande mudança do canal que vai ocorrer a partir da próxima semana. Então já deixa aqui as opiniões, o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que eu vou fazer essas modificações baseadas nos comentários de vocês. É assim que o canal cresce, nós somos uma comunidade de reflexão. Deixe seu like, comentário, se inscreva também no canal. Mas o que aconteceu? Flávio Bolsonaro, graças aos seus advogados, conseguiram uma liminar, evitando que a Globo comentasse as informações que ela, porventura, venha a obter a respeito do caso das rachadinhas. E isso é uma censura. Se a Rede Globo conseguiu as informações, ela, como imprensa, precisa divulgar ainda mais informações que são de relevância e do interesse nacional. Quem fala que não quer saber o que está acontecendo no caso das rachadinhas é simplesmente um alienado ou muito bolsonarista, porque não é simplesmente um caso de desvio de verba dentro de um gabinete. Não é um simples caso de crime do colarinho branco, porque o que nós queremos saber principalmente é para onde esse dinheiro ia. Porque nós sabemos que duas contas que Fabrício Queiroz fazia depósitos eram contas administradas por Adriano da Nóbrega, miliciano, chefe do escritório do crime, do qual Flávio Bolsonaro tinha proximidade e, segundo o site The Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro possuía relações empresariais com Adriano da Nóbrega para compra e venda de imóveis em território da milícia escritório do crime no Rio de Janeiro. E o próprio Jair Bolsonaro está ligado a esse esquema das rachadinhas, porque a filha do Fabrício Queiroz, a Natália Queiroz, era alocada no gabinete de Bolsonaro enquanto ele era deputado federal. A filha do Queiroz depositava dinheiro na conta do Fabrício Queiroz e nós temos 90 mil reais depositados por Fabrício Queiroz e esposa na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O próprio Queiroz era amigo de longa data de Bolsonaro, então o presidente está envolvido nesse esquema. E nós queremos saber qual é o envolvimento de Jair Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. Isso é muito sério, porque não é simplesmente um crime do colarinho branco, isso é um crime comum. É um envolvimento do presidente da República com o crime organizado. Por isso que esse assunto precisa ser totalmente esclarecido. Mas Flávio Bolsonaro, achando que ele estava sendo muito esperto, com seus advogados inferiores em termos de competência que Frederico Assef, o anjo muito mais legalmente, com uma sapiência do direito maior, assessorava Flávio Bolsonaro juridicamente melhor. Agora, com a consultoria de pessoas de menor gabarito, menor competência, esse tipo de erro começa a acontecer. Flávio Bolsonaro comemora que a Globo não vai mais poder divulgar informações do seu caso, alegando que o caso está sob sigilo. Porém, essa vitória, entre aspas, de Flávio Bolsonaro é uma derrota, porque Flávio Bolsonaro está completamente nu. O que Flávio Bolsonaro fez foi simplesmente ficar pelado, antecipar todo o movimento que estava sendo feito para desnudar o senador da República. E ele simplesmente acelerou esse movimento. Porque o próprio Flávio Bolsonaro disse em postagem no seu Instagram que ele não tem absolutamente nada a esconder. Se ele não tem absolutamente nada a esconder, por que ele não pode, por que ele quer evitar que a Rede Globo publique as informações do seu caso? E claro que essa liminar vai ser cassada. A Rede Globo vai poder voltar a divulgar, porque você não pode censurar. Qual é o medo que Flávio Bolsonaro tem que a Rede Globo continue divulgando as informações do seu processo? É um assunto de interesse e relevância nacional. Qual é o medo de Flávio Bolsonaro? Se ele não tem nada a temer, por que ele está querendo censurar a Rede Globo? Ah, porque a Globo está querendo criar uma narrativa. Que narrativa? Sendo que as informações são do próprio Ministério Público. Sendo que as investigações também são do Ministério Público. A Globo não está
fazendo, não está criando absolutamente nada. Ela só está pegando as informações que estão vindo do Ministério Público e está divulgando essas informações. Se Flávio Bolsonaro não tem nada a temer, por que ele está querendo censurar a Rede Globo? Perceba que não faz sentido, é um contrassenso. Se eu não tenho nada a temer, pode vir, pode explorar a minha vida. Você pode divulgar todas as informações relevantes sobre esse caso, porque eu não tenho nada a temer. E quando Flávio Bolsonaro mostra que ele está sim temeroso com os desdobramentos midiáticos que as rachadinhas podem ter, ele fica com medo e aí ele acaba ficando completamente nu. Se Flávio Bolsonaro tem tanto medo assim, por que ele tem tanto medo? Não foi uma vitória de Flávio Bolsonaro. Ele acha que foi uma vitória. Na verdade, foi uma grande derrota. Porque agora sim nós temos mais convicção ainda que Flávio Bolsonaro está escondendo algo muito grave. Porque se não fosse grave, pode investigar, não tem nenhum problema. Porque aqui você pode pegar aqui a minha senha, pode entrar na minha conta bancária, você vai ver que não tem nenhuma irregularidade. Quem deve tem medo. Quem deve censura. E Flávio Bolsonaro está morrendo de medo. Ele ficou completamente nu. As notícias estavam vindo e nós, aos pouquinhos nós estávamos descobrindo. O que Flávio Bolsonaro escondia? Qual era a relação dele com Queiroz? Onde Queiroz estava escondido? Mas Flávio Bolsonaro, simplesmente de uma vez, como um stripper, arrancou a sua roupa e mostrou tudo para nós. Um erro, Flávio, mal assessorado juridicamente. Achou que fez um golaço, só que na verdade foi uma grande derrota. Esse foi o passo mais profundo que Flávio Bolsonaro deu para o abismo. Por que censurar a imprensa, sendo que ele não tem nada a temer e, como ele próprio disse, não tem nada a esconder? E o pior de tudo, mentiroso, porque se não tem nada a esconder, por que censurar a imprensa? Deixe aqui nos seus comentários, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse assunto e me siga também lá no Twitter, @profileoficial.